Você já ouviu falar da leitura fluida? Esse é o novo tipo de escrita que eu descobri lendo esse livro aqui. A leitura fluida mistura um pouco do estilo de escrita que a gente já conhece com o estilo de escrita de peças de teatro. O autor desse livro teve a ideia de fazer esse tipo de escrita quando ele estava lendo as peças de Shakespeare, justamente. Ele se sentia incomodado porque, mesmo gostando de ler, era sempre uma atividade muito tediosa e muito difícil de terminar. Então ele teve a ideia de trazer um pouco da agilidade das falas do teatro, junto com um pouco do contexto que a gente já tem da escrita tradicional. Dá pra ver aqui que tem situações de narração, mas elas são intercaladas entre muitas situações de fala. Assim a leitura fica muito mais ágil e fácil e rápida de ser feita. E aí confesso pra vocês que no começo foi um pouquinho esquisito de entender esse tipo de escrita. Eu sentia que faltava um pouquinho de contexto pra entender a cena que estava acontecendo ali. Principalmente porque quando tá no começo do livro você ainda tá aprendendo sobre aquela história, se introduzindo naquele universo. Mas passando isso foi muito mais fácil e muito mais gostoso de continuar lendo. Uma outra situação que foi um pouco complicada foi porque eu sentia que eu tava lendo muitas páginas e que a história ainda não tava se mexendo. Porque justamente esse tipo de escrita faz com que precise de mais espaço nas páginas pra poder acontecer as cenas. O que pode ser bom para as pessoas com ansiedade, porque você não sente que aquele livro está demorando um monte pra passar. Mas no meu caso só aumentou a ansiedade porque eu sentia que a história não tava saindo do lugar. Então talvez eu devesse ter lido essa história num Kindle. Eu sinto que esse tipo de escrita pode ser muito bom para as pessoas que estão começando a ler agora, que estão criando esse hábito da leitura, porque é um livro muito fácil de ser lido e é um estilo de escrita que é muito gostoso de passar por ela. Então pode ser muito bom para um amigo, para um irmão, para alguma pessoa que você tá querendo introduzir para o universo literário. No mais, sobre a minha experiência com esse livro em particular, eu achei a escrita um pouco romancista demais pro meu gosto e a história um pouco esquisita demais também. Apesar dela ser bem interessante, me pegou até o final porque eu tava muito curiosa pra descobrir o que ia acontecer. Então ainda assim eu acho que ele é uma boa recomendação, principalmente para você conhecer esse tipo de escrita. Estou aqui não panfletando exatamente esse livro, mas esse modo de escrita que o autor aqui traz e que eu tô animada pra ver mais pessoas conhecendo e mais pessoas usando nos livros delas.